série Intercâmbio, na primeira reportagem, descubra como planejar a viagem. Rolezinho é tema da nossa entrevista de estúdio. E ainda hoje as vagas de estágio e o Fica a Dica sobre a Constituição. É agora no Circuito FMG. Boa noite. Nas últimas semanas, encontros de jovens em shoppings têm causado polêmica. São os chamados rolezinhos. Os eventos mobilizaram até mesmo intervenção do governo federal. E a presidenta Dilma se reuniu com sua equipe na semana passada para tratar do assunto. Quem vai nos ajudar a entender melhor sobre a onda dos rolezinhos é o professor de Sociologia da UFMG, Silvio Salege. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, quais as motivações para os rolezinhos, na sua opinião? Bem, pelo que os próprios envolvidos, atores do rolezinho, as lideranças, tipo Dom Juan, que é esta celebridade das redes sociais, falam, no rolezinho há um duplo desejo. Um desejo de ostentação, de consumo, e um desejo de encontro, de socialização. Eles declaram que não era suficiente com interagir, trocar ideias, se reconhecer via Facebook, as redes sociais, quanto tinham que passar um encontro face-to-face, em um lugar bacana, para paquerar, para se beijar. É a cultura dos jovens. Então, há uma dupla motivação que está intrinsecamente uma coisa relacionada com a outra. Sim. E o rolezinho, ele é apenas um passeio, assim, uma tentativa de lazer dos jovens, ou ele já se tornou um movimento com dimensões políticas? Então, aí eu tenho duas ideias. Há uma longa pesquisa em ciências sociais, uma tradição de pesquisa em ciências sociais na América Latina, pela qual se analisa o consumo como uma forma de inclusão política, ou seja, o consumidor é um cidadão, certo? E no caso do rolezinho, nós temos que houve desdobramentos políticos pelo tratamento discriminatório e repressivo algumas destas manifestações, por exemplo. Então, todas essas confusões que a mídia comunicou em dias passados, por exemplo. Então, mais pelos desdobramentos. Mas há sim uma ideia que nós devemos ressaltar. Talvez em nossa sociedade brasileira, na América Latina, consumir seja, sim, uma dimensão política. Teríamos que explicar melhor. E muitos shoppings assim, proibiram a entrada dos jovens, né, com alguns critérios. Você acredita que essa proibição é legítima? A proibição até pode ser legal na esfera do direito privado, ou seja, um lojista, uma associação comercial, administrador de um shopping center, ele até poderia reivindicar certo direito de selecionar quem consome e quem não consome nesse espaço. Mas nós temos que perguntar-nos o que significa um shopping center em uma cidade, numa grande cidade brasileira. Então, talvez o shopping center não é só um conjunto de lojas, um espaço para comprar roupa, para comprar calçado. Um shopping é um espaço privado com um valor simbólico e que responde a uma necessidade coletiva. Então, no urbanismo de nossas grandes cidades, qual a alternativa? Quais são as alternativas que os jovens têm para se encontrar, para afirmar, para expressar sua cultura, sua música, etc. Então, se junta o desejo de consumir e o desejo de afirmação de uma cultura juvenil. E o shopping center é o lugar indicado para isso. Sim, mas como que o senhor acha... Mas para mim seria legal, mas não seria legítimo discriminar as pessoas. Essa seria a minha colocação. Sim, mas como que o senhor acha que um movimento isolado tomou essa proporção nacional como tomou os rolezinhos? Bom, primeiro porque há uma óbvia associação com os movimentos, certo? Com as mobilizações de rua do ano passado, certo? Mas, digamos, o rolezinho, ele nasce de uma cultura muito pontual. Só que tem, digamos, essa associação, teve esse desdobramento, que passou uma discussão sobre discriminação, direitos, certo? Sobre negação ao acesso de certos espaços para segmentos da população pobre, etc. Não? Por esse motivo. Sim. E quais as principais críticas que são realizadas ao movimento dos rolezinhos?
Bom, acho que críticas, o grande problema foi a estigmatização, a associação simples e inaceitável de que jovem da periferia per se é um delinquente. Como eu também não posso, e seria inaceitável que qualquer pessoa presuma que uma pessoa que trabalha na bolsa de valores, certo? Que trabalha no mundo financeiro, seja per se um delinquente colarinho branco. Essa associação é inaceitável. É por esse motivo que me parece que... Mas como a crítica foi uma estigmatização ao fenômeno. Mas você acha que o que leva a esse preconceito? É o jeito de vestir, o jeito de falar, o comportamento? Bom, primeiro porque talvez os lojistas e os espaços do shopping center, digamos, não esperavam um movimento tão massivo, por um lado, certo? E por outro, porque talvez em uma sociedade como a sociedade brasileira, que está vivendo um processo de mobilização social acelerado, certos segmentos sociais não enxerguem com bons olhos, ou, digamos, sentem ameaçada certos espaços que eles achavam que estavam reservados só para eles, certo? Aeroportos, shopping centers, certo? Agências de viagem e a própria universidade. Eu que trabalho na universidade, nós temos que reconhecer que a composição social da universidade pública brasileira mudou radicalmente. Então, aí temos que analisar como certos setores ou classes ou segmentos sociais desatam algumas estratégias chamemos assim, de afirmação de diferenças diante dessa percepção de ameaça. E a Associação dos Shopping Centers de Belo Horizonte falou que os shopping centers são um espaço privado de domínio público. O senhor concorda com isso? Bom, primeiro teremos que ver o que significa um espaço privado de domínio público. Ou seja, eu simplesmente vou citar uma anedota, ou seja, uma famosa apresentadora de televisão norte-americana, uma mulher negra, foi a comprar uma bolsa Louis Vuitton a uma loja dos Campos Elíseos em Paris. A compradora se sentiu discriminada e fez uma denúncia na mídia internacional. Ou seja, ainda que estejamos em uma loja como um lugar privado, os direitos políticos devem, certo, ser preservados, certo? A dignidade das pessoas deve ser preservada. Isso é uma afirmação básica, me parece a mim. Sim, e agora, para finalizar, professor, qual o recado, assim, a orientação que o senhor deixa para os jovens que participaram, estão participando dos rolezinhos? Eu não teria nenhum recado, mas bem seria um recado para todos nós, os tomadores de decisões, os homens públicos, a compreender antes que moralizar. Eu estou muito preocupado, por exemplo, com certa ideia de que teriam que ser agora ser policiadas as redes sociais para antecipar-se a esse tipo de mobilização. Me parece nefasto. Então, me parece que não deve primar certo espírito policivo sobre esse tipo de fenômenos. A negociação, o diálogo com os jovens é fundamental, certo? E talvez é um recado para os prefeitos e aqueles que têm uma decisão sobre o espaço urbano. Ou seja, há ou não há em nossas cidades espaços reais, certo? Para o encontro, para a afirmação de culturas urbanas, uma cultura funk. Ou seja, como nós realmente permitimos ou propiciamos a expressão da identidade das culturas juvenis no Brasil. Ok, muito obrigada, viu, professor? Obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês. Intercâmbio. Hoje nós começamos a exibir uma série de reportagens sobre a troca de cultura e de países. A primeira matéria é sobre os preparativos para um intercâmbio. Leandro se prepara para passar 6 meses em Portugal pelo programa Minas Mundi e, apesar de estar tomando diversas precauções, diz estar receoso com a nova experiência. Por mais que eu estou tentando olhar tudo com antecedência, ver com minha amiga que está lá, assim, está lá mesmo, fazendo da mesma forma que eu vou fazer, fica aquele medo, aquele receio de que pode ser muito diferente, questão financeira, questão do país também pode ser que mude de uma hora para outra, eu tenho medo de questão de segurança, de assalto, essas coisas, de cartão, que a gente usa um cartão internacional, não sei como que funciona direito, fica um medo sim. Os imprevistos sempre podem acontecer,
Mas alguns procedimentos burocráticos e um bom planejamento financeiro podem evitar muita dor de cabeça durante o intercâmbio. Reserva da passagem aérea, vamos olhar se a pessoa já tem o passaporte, vamos ver se vai precisar de visto, qual outros documentos acessórios, tipo vacinas, tem países que exigem vacina, por exemplo, vacina contra a febre amarela para poder entrar no país. Então, a gente vai traçar toda essa parte de documentação que a pessoa já começa a providenciar. Bom, planejamento financeiro é um pouco pessoal, né? Então, assim, vai haver o caso da pessoa já ter o dinheiro disponível, que ela já vai pagando em parcelas até a data do embarque, ou se ela não tiver o dinheiro disponível, a gente vê qual que seria a melhor forma de financiamento. Os países da Europa continental, de uma maneira em geral, a pessoa pode ficar até 3 meses sem visto. Então, se eu vou estudar durante as minhas férias, eu não preciso de visto. A Inglaterra, por exemplo, ela dá um direito da pessoa ficar até 6 meses, sem precisar de visto. Mas se eu vou fazer um programa de longa duração, mais do que 3 meses na Europa continental ou mais do que 6 na Inglaterra, aí eu preciso de ter o visto de estudante antes. Isso aí, por exemplo, né? Então, varia sim, varia de país para país. Para os estudantes da UFMG, existem diversas opções de programas que oferecem formação complementar no exterior. Há uma série de editais do tipo Ciências Sem Fronteiras, do tipo Escala Estudantil, do tipo PLI, que envolvem de antemão a ideia de que, uma vez o aluno aprovado, ele vai receber algum apoio financeiro para realizar seus estudos no exterior. Nós temos um outro grande programa dessa universidade que se chama Minas Mundi. Nós oferecemos mais de 600 vagas no ano passado e deveremos reofertar isso. Estamos prevendo em torno de 650 vagas para mais de 100 universidades, mais de 30 países este ano. Vamos ofertar isso no primeiro semestre para realizar mobilidade no ano que vem. Tomados todos os procedimentos, é só arrumar as malas e boa viagem. Amanhã, a reportagem é sobre como enfrentar o intercâmbio. Não perca! Sexta-feira é o dia da Constituição e ao longo desta semana o Fica a Dica comenta alguns artigos. Hoje a dica é sobre o artigo 40. O artigo 40 da Constituição trata dos direitos previdenciários dos servidores públicos. Diferentemente do que ocorre com a Previdência Social dos trabalhadores urbanos, para os quais existe um regime único. No caso da União dos Estados e dos Municípios, o pressuposto é de que o empregador é a própria entidade de previdência social. Por isso, há uma confusão muito grande entre o aspecto trabalhista e o aspecto previdenciário no âmbito do serviço público. A matéria trabalhista é regulada por um regime chamado estatutário. É um regime que não tem base contratual, é onde o empregador impõe as condições da oferta do trabalho e, portanto, o servidor público não tem alternativa para negociar salário, condições de trabalho, nem nada, malgrada a previsão constitucional de que os servidores podem se sindicalizar, eles não podem fazer greve, então eles não têm como barganhar com o próprio empregador. Então, o Estado, a União e os municípios é que ofertam as condições de trabalho. Amanhã, a dica é sobre o artigo 42. Fique ligado! Agora é a hora das vagas de estágio direto da redação da TV UFMG. Boa noite, vamos nas vagas desta quarta-feira. A primeira é para o curso de Engenharia Civil. É necessário ter conhecimentos em orçamentos civis, AutoCAD e Office. O valor da bolsa ainda será combinado. A carga horária é de 20 ou 30 horas semanais. Os benefícios são vale transporte, alimentação e seguro de vida. Interessados devem enviar currículo para bbs@rima.com.br. A terceira e última vaga é para estudantes de comunicação social, cursando a partir do 6º período. O estagiário irá produzir conteúdo para a imprensa. Necessário ter inglês fluente, experiência em agência de comunicação e gostar de temas relacionados à tecnologia e inovação.
A bolsa é de um salário mínimo, mais vale transporte. O horário ainda será combinado. Interessados em enviar currículo para redação@tino.com.br. As vagas de hoje ficam por aqui. Até a próxima. O Circuito FMG de hoje fica por aqui. Boa noite e até amanhã.